Graças a Deus que Ele é o nosso Rei, é o nosso Senhor, é o Salvador da nossa vida. E a pastora Valéria quer dar uma palavra aqui, chamar aqui minha esposa para dar uma palavra a vocês. Toda vez que ela diz que vai dar uma palavra, né? Aí a gente vê que é uma palavra. Ela disse que vai ser rápido. A paz, irmãos. Ontem nós tivemos um tempo muito bom aqui. Quero falar para a igreja porque os varões não estavam, então eu falo para vocês ficarem sabendo que foi muito bom. Foi a última reunião da SOMIF do ano e aqui a gente estava com uma das nossas irmãs que estavam aqui, é a Luciane, esposa do Luiz, diácono Luiz, com aquele barrigão. Ela estava aqui, eu chamei também, convidei ela para dar uma palavra e ela estava muito feliz. Muito feliz. Mês que vem já é ano que vem, né? Ela vai ter a Ana Beatriz, né? Vai chegar. Então foi muito bom ver aquela mulher bem saudável, passou por, né, esse ano todo, grávida. Muito bom. E eu queria falar aqui sobre realmente uma mulher grávida. Rapidinho. Por quê? Porque nesse mês de dezembro a gente celebra o Natal, o nascimento de Cristo. Não aconteceu nessa época mesmo, mas é quando a gente celebra. E o nascimento de Cristo aconteceu da mesma maneira como acontece o nascimento de todo mundo. Havia uma mulher grávida, Miriam, né, que a gente fala que é Maria, mas é Miriam o nome dela. Yeshua nasceu de uma mulher virgem, já começa por aí o milagre. Mas o que eu quero falar é sobre a cidade onde ele nasceu. E eu vou falar rapidinho porque a gente não tem muito tempo, que a mensagem hoje é com o pastor. Maria já estava nos últimos tempos, já no final da gravidez, e mulher no final da gravidez, está como a Luciane estava aqui ontem, já está naquela expectativa, com tudo preparado em casa, o quartinho, ela falou mesmo, o quartinho já está pronto. Maria devia estar com tudo preparado, estava preparando tudo, só que precisou fazer uma viagem. E não era uma viagem num ônibus leito, não foi uma viagem assim de avião, ela teve que sair do lugar onde ela morava e ir por um caminho, onde poderia encontrar muitas coisas. E nesse caminho, de Nazaré até Belém, porque vocês conhecem o Evangelho, não preciso ficar dando detalhes aqui, César fez um decreto onde as pessoas precisavam se alistar no local onde haviam nascido. Então, Nazaré ficava 90 milhas, eu não sei calcular milhas, mas é bastante longe, 90 milhas de distância. Então, era uma viagem muito longa. Eu pedi... Ana Paula vai colocar umas fotos. Lucas 2,14, esse versículo, ela vai colocar o primeiro versículo. Lucas 2,14 conta a história do nascimento de Jesus. Então, nesse versículo se fala, naqueles dias foi publicado, 2,14 não, 2,1, desculpe. Naquele dia foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. E no versículo 4, José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa de Davi. Então, eu tenho uma foto ali mostrando um pouco do relevo desse lugar, que não tinha estradas, né, não tinha um aeroporto, e ali era uma viagem por estradas bem rudes, simples, não é? E eles fizeram essa viagem com uma mulher, certamente aos 9 meses de gestação. Para eles foi uma dificuldade, com certeza a gente tem que imaginar assim, obedecer um decreto foi, naquela altura, um contratempo para eles, mas havia uma profecia, havia uma promessa de Deus. E ali, quando Deus promete, Ele cumpre. Nós também, às vezes, passamos por dificuldades, nós, às vezes, passamos por coisa que a gente não queria passar. A gente faz um plano certinho, mas aí vem um contratempo. E aí a gente tem que atravessar aquela dificuldade, a gente tem que enfrentar aquilo. Mas aqueles que creem no Senhor sabem que o Senhor sempre tem um plano perfeito. E quando Ele faz a gente sair um pouquinho fora daquele plano que a gente estabeleceu antes, é porque Ele tem algo especial. Ele tem uma bênção especial para nós, reservada. Isso é muito bom. Então, elas foram para Belém. Belém Efrata. Aí, Miqueias 5:2. Mostra esse versículo primeiro.
Miqueias 5:2. Por quê? Porque Deus, ele cumpre tudo que está na palavra dele. Se haviam profecias no Velho Testamento que falavam sobre o Messias. A gente sabe, já leu muitas vezes. E ali esse fala assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Os planos de Deus, eles são desde sempre. Deus não tem plano B. E esse plano do Senhor, ele viria a se completar. Belém, olha, ali é um lugar muito simples. Belém Efrata. Belém é Beit Lehem, né? Casa do pão. Jesus nasceu na casa do pão. Ele diz: eu sou o pão da vida, né? Tudo certinho. Deus não faz nada diferente. Efrata tem uma raiz de pri, o pe, o fre e o uresh. Pode ser fruta, pode ser frutífero. Então, um lugar frutífero, porque ali nasceu o Rei dos Reis. Olha que fruto melhor não poderia acontecer. E aí, nessa foto aí, a gente vê um lugar bem simples, onde estão ali parece assim, o que sobrou, né? Como é que chama mesmo? É o que sobrou? As ruínas, eu fugi essa palavra. As ruínas de um local. É interessante isso, porque esse estudo que eu estou... Isso aqui é algo que eu li, que eu gostei tanto, que eu quis trazer para vocês. Escrito por um judeu messiânico lá de Israel, que conhece o local, conhece tudo bem direitinho, e fez essa pesquisa, e eu achei muito interessante, porque ele diz que, nesse estudo dele, ele fala que teve um bispo de Cesareia, que falou que esse lugar, onde tem a foto ali, localizado ali em Belém, é um lugar chamado Migdal Eder. Migdal significa torre, Eder significa rebanho. Então, é a torre do rebanho. Por quê? Porque ali haviam muitas torres do rebanho. Para que serve uma torre do rebanho? Para onde ficavam os pastores tomando conta do rebanho. Haviam muitas torres, porque haviam muitos pastores, e haviam também uma grande quantidade de ovelhas ali para serem cuidadas. E esse local ali é um local que pertenceu a Davi, que Davi separou, mesmo antes de ter um templo em Israel, em Jerusalém, mesmo Davi não construiu o templo. Deus falou: você é homem de guerra, quem vai construir é o teu filho. Mas ele já havia separado, assim como ele separou toda a madeira, ouro, tudo estava preparado para a construção, ele também separou um local, olha só, um local para serem cuidadas e criadas as ovelhas que seriam usadas no templo, as ovelhas que seriam levadas para o templo para serem oferecidas a Deus ali, como sacrifício. Então, esse local foi um local especial, o local mais vigiado de Israel, segundo a pessoa que escreveu. Por quê? Porque ali, essas ovelhas, elas não podiam, as ovelhas escolhidas para levar, elas não podiam ter problema nenhum. Elas não podiam ter nenhum defeito, porque aquilo que a gente oferece para Deus tem que ser perfeito, não é mesmo? Quando a gente oferece o louvor, ele tem que ser perfeito. A gente sabe que a gente não é perfeito. Por mais lindo que seja a nossa voz, a nossa intenção, não é tão perfeito, né? Mas a gente tem que oferecer o melhor. Então, dentro das nossas possibilidades, é o perfeito. E Deus aceita o que é perfeito. E aí, nesse lugar, eram criadas as ovelhas que iriam para o templo. E agora, Maria, Miriam e José estão a caminho de Belém e chegam, e ela entra em trabalho de parto. E o lugar onde ela nasce, a criança nasce, Jesus nasceu, é um lugar onde haviam pastores, e pastores estavam lá de fora, por isso que não podia ser dezembro, porque lá é inverno, mas eles estavam cuidando das ovelhas. E aí foram os primeiros a ouvirem a notícia dada pelos anjos, que havia nascido o Salvador, Jesus. E por que ele nasceu ali? Agora, isso é quem queria compartilhar, que eu achei sensacional. As ovelhas eram assim, estava perto de uma festa em Israel, as 3 festas principais, né? Páscoa, né? Shavuot, né? Pentecostes e Sukkot, as 3 festas principais.
Quando havia uma festa, a festa da Páscoa, eles precisavam de ovelhas e eram... A gente não tem ideia da quantidade de sacerdotes que haviam no templo. Eram muitos sacerdotes. Eram milhares de sacerdotes. Tanto que Zacarias foi sorteado para acender o incenso. Era muita gente, eram milhares. Então, eles iam a esse lugar das ovelhas para levar as ovelhas perfeitas para o templo. E eles chegavam lá, eles olhavam as ovelhas, pegavam a ovelhinha, colocavam numa manjedoura e começavam a examiná-la. Ela não podia ter osso quebrado, ela não podia ter defeito, ela não podia ter nada, ela era examinada ali naquele lugar, uma manjedoura. Depois, ela era enrolada num pano. Era boa? Está boa para o sacrifício? Enrolavam num pano e levavam ela no colo para Jerusalém. Porque não podiam correr o risco de colocar ela no chão e depois acontecer alguma coisa. Como é que a gente pode imaginar uma coisa dessas sendo falada há tantos anos antes? Né? No Miqueias a gente viu os 2 versículos. Você mostrou o 4:8. Deus já tinha tudo preparado e ele não faz nada assim de um pensamento por último. Ele faz tudo certinho. A ti, ó torre do rebanho, Migdal Eder, essa cidade, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E ali, naquele momento em que Maria está para dar à luz, ela para ali naquele lugar, no lugar onde haviam pastores, no lugar onde havia um lugar especial para colocar aquele Cordeiro de Deus perfeito, que veio para tirar o pecado do mundo, e ser examinado ali, naquela hora ali, por Deus. Esse aí é o meu filho, está perfeito. Pode enrolar num pano, pode segurar, é esse mesmo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender que muitas vezes esses problemas que nós passamos, as lutas que nós passamos, e vê o caminho todo que eles tiveram que percorrer, no momento em que não era para percorrer caminho nenhum. Muitas vezes a gente fala assim, mas Deus, por que eu estou nessa missão? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Não era isso que eu queria. Deus sabe, Ele tem um plano perfeito e Ele sabe os pensamentos que tem. Acho que a gente sabe esse versículo, todo mundo sabe de cor, né? Não sabe? O pastor fala aí toda hora, né? Deus fala assim, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Como a Sarinha falou várias vezes aqui, há um processo. E é nesse processo, muitas vezes, que a gente é fortalecido, que a gente fica forte, que a gente entende, muitas vezes, durante o processo, que o fim vai ser perfeito, porque Deus tem um plano perfeito para nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém? Tá aí, irmãos. Agora os irmãos sabem por que Jesus foi colocado em faixas, né? Uma manjedoura. Por que Jesus tinha que receber todo aquele processo ali naquela estrebaria. Mas depois disso, como nós pregamos hoje de manhã, ele foi para uma casa ali mesmo, em Belém. E hoje à noite nós vamos dar a outra parte da mensagem de manhã. Vamos orar. Pai, ajuda-nos nessa hora, fala a cada coração e dá o despertar do teu espírito em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 2, nós mostramos para os irmãos hoje pela manhã os magos do Oriente. Os magos do Oriente. E nós falamos para os irmãos que para muitos esses magos são considerados como mágicos, como astrólogos, como astrônomos, como pessoas que vieram atrás de Jesus porque eles conheciam a profecia, e aqueles que acham que eles se renderam a Jesus como mágicos. Esse é um pensamento, mas eu creio que o que aconteceu aqui é que eles eram assim como Daniel. Eles podiam estar até no meio dos magos, no meio dos astrônomos, dos astrólogos, mas Daniel
assim como Daniel, eles não deviam ser nem mágicos, nem astrônomos, astrólogos, como nós conhecemos hoje, porque Daniel esteve lá no reino de Nabucodonosor, no meio dos sátrapas, no meio dos mágicos, no meio de todo mundo, e quando Nabucodonosor deu na telha de matar todo mundo, que não desfalasse para ele a respeito do seu sonho, a respeito da interpretação do seu sonho, Daniel entrou, como diz aí a música, né, de gaiato no navio sem saber. Ele não sabia que ele ia ser prejudicado por causa de uma decisão de Nabucodonosor, porque os mágicos não estavam entregando a ele a interpretação do seu sonho e ainda tinham que saber qual era o seu sonho. E aí Daniel, quando soube da coisa e viu que ele ia entrar na situação desagradável, ele mandou um recado para o rei através de um capitão. Diz ao rei que eu vou falar ao Deus que tudo sabe. E amanhã ele vai saber o sonho dele, ele vai saber a interpretação dele. E foi assim feito. Ele chegou no dia seguinte, entregou a palavra de Deus para Nabucodonosor, e Nabucodonosor se rendeu à interpretação do sonho, porque Daniel viu a estátua que Nabucodonosor viu, a estátua de cabeça de ouro, de peito de prata, parte de ferro, parte de bronze, parte de barro e bronze. Ele viu tudo isso e começou a falar sobre os reinos que viriam depois do reino dele, e falou que a cabeça de ouro era o próprio rei de Nabucodonosor, e o Nabucodonosor caiu de joelho diante de Daniel, dizendo que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. E depois, mais à frente, na história ali do livro de Daniel, o Nabucodonosor se converte. Então eu creio que da mesma forma, esses magos deviam ser como pessoas como Daniel. Pessoas tementes a Deus, pessoas que talvez recebessem esse título, porque era o título da época, mas eles não estavam envolvidos com magia, porque eles tinham um entendimento profundo daquilo que eles deviam dar para o Rei Jesus, para o Cordeiro de Deus. E aí a palavra de Deus mostra que eles chegam em Jerusalém e perguntam onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus, que vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, e nós já pregamos sobre esse assunto aqui hoje pela manhã, apenas lembrando que a curiosidade de todo aquele que quer conhecer Jesus, saber onde é que está o rei, e a estrela o estava orientando desde o Oriente, desde o nascer do sol, e é muita coincidência, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o sol da justiça. E através das suas asas, nós somos curados. E esses homens vêm exatamente de onde nasce o sol. Todos nós sabemos, aprendemos na escola, né, sobre o Equador, que divide a Terra em norte e sul, e o meridiano de Greenwich divide a Terra em leste e oeste. Então eles vieram do leste, eles vieram do oriente para onde Jesus estava, com uma missão, querendo conhecê-lo, querendo saber quem ele é. Só que eles cometeram um erro, apesar de estarem sendo bem orientados pela estrela, que nós mostramos para os irmãos hoje pela manhã, que a estrela representa cada um de nós somos os mensageiros, nós somos aquele que orientamos as pessoas a Jesus. E falei para os irmãos também que, diferente de muitos, eu não acho que a estrela era um cometa, eu não acho que a estrela era a junção de Júpiter com Saturno, e hoje ainda à tarde achei uma outra possibilidade, a junção de Júpiter com Vênus. Eu não sei se os irmãos viram esse ano, essa junção, ou isso esse ano, né? Se não estiver enganado, a junção de Júpiter com Vênus, mas essa estrela era um anjo, porque essa estrela parou, essa estrela orientou, e quando os magos finalmente chegaram na casa onde Jesus estava, não estava mais numa estrebaria, mas estava numa casa, a palavra de Deus mostra claramente que a estrela parou e mostrou a eles: Jesus está aqui. E vocês observem o seguinte: eles deram uma parada que não foi uma parada de estratégia, foi uma parada inocente, foi uma palavra de quem não tem conhecimento dos verdadeiros inimigos, e vão falar com Herodes, esse homem ruim. E esse homem que já estava reinando até aqui pelo menos de 32 a 33 anos, debaixo da orientação dos romanos, de uma família de idumeus, e ele era descendente de
Esaú, os irmãos sabem que Esaú e Jacó nunca se deram bem, né? Até depois que eles se reconciliaram, Jacó disse assim, você vai por ali, eu vou por aqui, e eles não foram juntos, né? Então, na realidade, é uma coisa meio complicada, mas a palavra de Deus mostra o seguinte, mostra que eles foram falar com esse homem, em vez de dizer, puxa, que coisa boa, vai ter um rei aqui em Israel. Não, ele ficou com raiva, ele ficou angustiado, ele ficou com ciúme, ele ficou com tudo de negativo, com inveja, e ficou ainda com ódio, querendo desde já no seu coração matar a criança, assim como foi com Faraó, assim como foi com outros que fizeram essas atrocidades, mesmo no reino de Judá, como Manassés, e o próprio Salomão fez algumas bobagens assim, mas ele queria matar porque ele não queria nenhum rei no lugar dele. Ele estava numa posição de prestígio, ele tinha dinheiro, ele construiu um templo muito grande, ele não queria sair da sua posição, apesar de ser uma pessoa ruim, pessoa que matava, pessoa que destruía. Então ele vai conversando ali com os magos, que alguns dizem que eram 3 magos, colocaram até nome para os magos, outros dizem que é mais do que 3, não interessa o número de magos, o que interessa é que ele estava conversando com os magos até que eles tiveram a informação das pessoas que estavam ali, os príncipes, os sacerdotes, os escribas, que Jesus estava em Belém, de acordo com a profecia que a pastora Valéria acabou de ler aqui agora. E nessa profecia diz, de ti, Belém, sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. E agora você tem que entender que Israel não é apenas o povo onde o Messias nasceu, mas é todo aquele que recebe a Jesus como Salvador hoje. Então Herodes, chamando secretamente, hoje até eu falei, é muito estranho, né, quando as pessoas começam assim, não, vem cá falar comigo, né? Eu fico às vezes preocupado quando a pessoa me chama assim, que não vem coisa boa, na maioria das vezes. Às vezes é até coisa boa, né? Mas é raro, né? Se a pessoa me chamar para me dar um presente, tudo bem, mas geralmente não é isso. E Herodes chamou secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecer. Essa estrela, que alguns até dizem também que é o cometa de Halley, né? Outros acham que é isso, eu acho que é um anjo. Mas a verdade é que essa estrela aqui tinha aparecido por volta de 2 anos, então agora o Herodes tinha a informação que ele precisava. Assim como o faraó no tempo de Moisés teve a informação que ele precisava quando Moisés foi separado para ser o libertador de Israel, agora o Herodes tem também essa informação e tem um plano. E ele falsamente, é muito comum quando as pessoas não têm o Espírito de Deus, quando não tem o novo nascimento, quando não sabe quem realmente é Deus, fazer o que ele faz. Porque ele disse assim, ide perguntar diligentemente pelo menino, quando o achardes, participai-mo para que também eu vá e o adore. Que adorar? Ele quer adorar ninguém? Ele quer matar a criança, a gente vê lá na frente. E eles achando que ele queria fazer isso, até tinham a intenção de dar informação para o Herodes. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Deus está em controles em todas as situações da sua vida. Quando o engano aparecer, Deus vai batalhar por você. Ele vai olhar para a tua honestidade, para o teu coração, e ele vai colocar a espada dele na frente. E aí você observa que Belém tinha a presença de Cristo e eles vão para Belém e agora Cristo já não está mais em uma estrebaria, mas está em uma casa e a palavra de Deus diz, e tendo eles ouvido o rei partiram, eis que a estrela que tinham visto no Oriente, lá onde o sol nasce, ia diante deles até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. Alegria é presença do reino de Deus, alegria é a nossa força, alegria é o nosso ânimo. E entrando na casa, não na estrebaria, na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriram os seus tesouros. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles estavam rendendo adoração, não só serviço, mas reverência. Estavam rendendo louvor,
estava rendendo reconhecimento e conhecimento de todo aquele momento, glorificando o Rei Jesus e abrindo os seus tesouros. E note bem, não foi apenas algum tesouro, foi muitos tesouros. Se quando Deus dá para você, Ele te dá em abundância, imagina o que Cristo não recebeu, né? Às vezes eu fico pensando, por que as pessoas dizem que Jesus nasceu pobre, né? Só porque ele foi para uma estrebaria. E se esquece que José tinha dinheiro para pagar um hotel ou qualquer coisa parecida com isso, mas o problema é que tinha muita gente em Belém, era época de recenseamento e não tinha lugar para ele ficar, então eles foram para a estrebaria. Não foi por falta de dinheiro, nem por pobreza, porque na realidade, irmãos, quando a palavra de Deus diz que Jesus se fez pobre, é que ele abandonou o céu para viver na terra. Eu já contei aqui aos irmãos, apenas um parênteses, de um pastor que morreu, e foi muitos anos atrás, sei lá, uns 50 anos atrás, e foi para o céu. E a igreja começou a orar para ele voltar a orar, porque gostavam muito do pastor, né? Olha, irmãos, quando eu for para o céu, deixa eu lá, amém? Então, eu sei que vocês gostam muito de mim, então deixa eu lá. Então, a não sei que Deus queira que eu goste, mas a grande realidade é que começaram a orar, e o pastor voltou. Quando ele voltou, nunca mais ele sorriu. Quando ele voltou, ele não achou mais graça em nada. Quando ele voltou, o coral dele, que era afinadíssimo, era o pior coral do mundo, porque ele ouviu o coral do céu, andou em ruas de ouro, conversou com Jesus, agora voltou para a terra. Preste atenção, irmão, Jesus deixou os céus por amor a você. E se fez o homem. Se fez homem e veio para a terra. E aquele Jesus que tinha aquele poder antes de onisciência, de entrar em tudo que é lugar, de poder fazer todas as coisas, agora estava limitado. Daqui para ali ele tinha que andar. A não ser quando ele era movido pelo Espírito Santo, porque aí ele voava até. Mas fora isso, ele não podia fazer pela sua vontade mais nada. Ele tinha que ser totalmente movido pelo Espírito Santo, porque ele era homem. Então a missão de Jesus já começa aí dessa forma desagradável, dele ter que ter as limitações de um homem. E agora está Jesus sendo carregado por uma mulher, né? Por sua mãe. E a palavra de Deus diz que eles dão oferta para esse Jesus e dão tesouros. Então Jesus, desde menino, ele foi rico. Eu não conheço ninguém que receba tesouros que seja pobre. Jesus foi rico e muito rico. Quando ele abandonou, a riqueza dele é a riqueza do céu. E aqui na terra, Deus não deixou o filho dele abandonado. Se Deus abençoou Abraão, abençoou Isaac, abençoou tanta gente, não ia abençoar o próprio filho dele, né? Ia deixar o filho dele comendo minhoca na rua? Não, irmãos, não, esse não foi Jesus. Jesus, ele foi um menino rico, só que ele foi generoso. É o que muitos de nós não conseguimos ser. Quando nós começamos a melhorar um pouquinho, né? É aquela história, né? Você tem um Fusca velho, coloca todo mundo dentro do teu carro. É só ter um carro um pouco mais caro, meu irmão, olha, não vai errar meu carro, hein? Não, irmãos, a grande realidade é que você precisa entender a generosidade de Jesus, porque ele deu a sua própria vida, quanto mais o que ele tinha em mãos. E uma das provas é que quando ele mandou que os discípulos dele, já ele adulto, dessem comida para aqueles que ele estava ensinando lá perto do mar, ele disse, dá-lhe voz de comer. Jesus não ia falar isso se eles não tivessem dinheiro para pagar. Só que eles não tinham lugar para comprar. E aí eles disseram, mas Jesus, aqui não tem lugar para comprar, manda eles para cidades próximas. E ele disse, não, dá-lhe voz de comer, dá um jeito aí, né? O que vocês têm na mão? E aí Jesus começa a operar o milagre da multiplicação dos pães. Mas aqui ele ainda era um menino, estava no seu braço, das suas mãos, e agora os 3 magos mostram a grande realidade do ministério de Jesus. Como a pastora Valéria disse ainda há pouco, Jesus, na manjedoura, foi apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e um Cordeiro perfeito.
Mas agora, aqui não está mais falando sobre o Cordeiro de Deus, está falando sobre o ministério do Cordeiro de Deus. Porque eles ofereceram tesouro, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E nós vemos aqui no ouro, no incenso e mirra, os 3 ministérios principais de Jesus para a sua vida e para a minha vida. Quando a palavra de Deus mostra esse ato dos magos em dar ouro, incenso e mirra, mostra Jesus como Deus, mostra Jesus como Filho de Deus, porque o ouro representa a divindade. O incenso mostra Jesus como sacerdote. E a grande realidade é que a palavra de Deus diz que a nossa oração chega no céu como incenso e vai para as salvas de ouro, onde Deus e o próprio Jesus recebe para nos trazer a resposta. E essa resposta, irmãos, é sempre imediata. O que você precisa é aprender a tomar posse. Vocês perderam a boa oportunidade de dizer amém. O que você precisa é aprender a tomar posse. E você observe o seguinte, que a palavra de Deus mostra que Jesus recebeu esses presentes falando da sua divindade, mas falando também da sua posição como rei, falando da sua posição como sacerdote e falando da sua posição como profeta. Porque quando ele chegou aqui na terra, ele começou a falar aquilo que o Pai mandava. Ele não falou aquilo que ele desejava falar. Ele falava aquilo que Deus lhe revelava. E falava direto para o povo. Às vezes era agradável, às vezes era não. Às vezes era palavra de libertação, às vezes era palavra de cura, às vezes era uma palavra de orientação. Mas ele falava muito para o povo como profeta. A mirra representa esse momento profético dele, porque foi um momento de sofrimento. E quando nós vemos a mirra, nós vemos um momento de sofrimento de Cristo, porque a mirra passa isso, porque usada no Velho Testamento, ela é usada para enterrar mortos, ela era usada para curar pessoas, ela era usada para trazer fragrância, e nós podemos usar a mirra, inclusive, junto com o óleo ungido, para que as pessoas possam receber cura. Mas a mirra fala também do preço que a pessoa paga no seu ministério. Vocês observem que Jesus Cristo operou vários milagres, e nós temos o hábito de dizer que se Jesus estivesse aqui, ele operou milagre, todo mundo ia crer. Pois é, ele estava lá, ele estava na Palestina, ele estava na Galileia, ele operou grandes milagres em Cafarnaum, um lugar que ele gostava muito, e aquele povo o rejeitou. Ele nem conseguiu operar milagres direito em Jerusalém, a terra que é dele. Inclusive, ele elogiou Tiro e Sidom, porque se os milagres que ele fez em Cafarnaum fossem feitos em Tiro e Sidom, que era um lugar de feiticeiros, o povo ia se arrepender com saco e cinza. Então, a grande realidade é que quando você prega a palavra de Deus, isso já começou com o próprio Cristo, depois que ele cresceu, não é? Há sofrimento. E esses magos estavam falando aqui com esse presente. O seu trabalho aqui vai ser de sofrimento, vai ser de luta, vai ter perfume, mas vai ser também de morte. E a mirra tem uma coisa interessante. Lá na minha casa tem um pé de mirra. Como apareceu lá, não sei. Eu não sei se foi a prima da minha esposa que levou para lá. Eu sei que tem um pé de mirra. E eu sempre olho para ela todo dia. E eu digo, eu ainda vou aprender alguma coisa contigo. E às vezes quando eu dou uma cheirada nela. Mas eu aprendi uma coisa com ela. Toda planta que eu coloco perto dela morre. Eu não entendi direito isso. Mas eu coloco uma plantinha lá, daqui a pouco a planta foi. E a mirra continua. Aí eu vejo, a mirra fala também da essência do corpo de Cristo. Porque no corpo de Cristo, o pecado, o teu pecado, o meu pecado morreu. Ou eu estou devagar, ou os irmãos estão junto comigo. Qual é dos dois? O teu pecado, o meu pecado morreu. No corpo de Cristo há a morte do nosso pecado. As pessoas dizem assim, eu preciso fazer muita coisa, eu preciso orar para Deus tirar o meu pecado. Então se converte, irmãos.
Porque, na realidade, quando você aceita Jesus, você não precisa fazer nada para Deus tirar o teu pecado. Deus vem simplesmente e tira. Agora, quando você busca a oração, você faz com que o plano de Deus aconteça na sua vida. E aí vem o processo. Porque a tua carne não quer que o plano de Deus aconteça na sua vida, mas o Espírito de Deus quer que o plano de Deus aconteça na sua vida. E aí o Espírito que está dentro de você, a partir do momento que você está salvo, luta contra a tua carne, e a tua carne luta contra o teu Espírito. Jesus não tinha esse problema, porque Jesus nunca andou na carne. Ou você tem dúvida? Jesus nunca andou na carne, irmãos. Mas ele tinha uma vontade. E dentro dessa vontade que ele tinha como homem, ele nos ensina como nós devemos submeter a nossa própria vontade à vontade de Deus. Mas Jesus nunca andou na carne. Ele foi até tentado, mas nunca caiu em tentação. O diabo até tentou derrubá-lo, lembra? Depois de 40 dias de jejum, oferecendo uma série de coisas para ele, pelo menos 3 coisas. E ele venceu as 3 coisas através do poder da palavra. Então Jesus estava dizendo o seguinte: com o poder da palavra usada através do poder do Espírito que está em você, você vai vencer qualquer situação. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele vai fugir de vós. Então Jesus Cristo cresceu aqui. Então a mirra tem essa importância para nós. Do ministério profético de Jesus, do momento em que Jesus se deu por nós e ele puxou todo o pecado para ele. O incenso já fala desse momento e do momento em que ele estava aqui também. Porque eu não sei se você lembra quando Pedro estava sendo tentado pelo inimigo. Jesus disse: Pedro, eu orei por você. O inimigo queria cirandar com você, queria brincar com você, assim como uma pessoa que está peneirando, vamos dizer assim, o milho. Milho não, o trigo. Como uma pessoa está fazendo um trabalho com o trigo, moendo o trigo, que o trigo é uma semente. Ele queria te moer, mas eu roguei o Pai. E esse trabalho, irmão, já não é mais o trabalho profético, porque o profeta fala o que Deus manda. Mas o sacerdote fala a Deus sobre o povo. E meus amados irmãos, semana passada eu falei para os irmãos sobre isso, né? Às vezes o pastor diz para a ovelha: ovelha, por aqui. Aí a ovelha diz: Pai, Senhor, pastor, que alegria que eu vou por aqui. Aí o pastor sofre. Agora vocês imaginam como é que Pedro fez o Cristo sofrer. Porque Pedro estava muito bem, ele era iluminado pelo Espírito Santo. De repente, do nada, o diabo usava Pedro. Eu chamo Pedro de bipolar espiritual, porque ele era usado por Deus e era usado pelo diabo. E o pior, irmãos, que ainda hoje nós temos pessoas assim dentro da igreja, que estão sendo muito usadas por Deus, estão chorando, estão se quebrantando, daqui a pouco falam impropério, entendeu? Age de uma forma que não está de acordo com a palavra de Deus. E aí você, como servo de Deus, tem que imitar a Cristo. Paulo diz: seja imitadores de Cristo como eu sou. O que você vai como você vai responder a essa pessoa que está agindo assim? Você vai responder como Cristo responderia, usando a graça de Deus a respeito desta pessoa. Assim como Deus dispensa a sua graça a teu favor e te ama, você precisa continuar amando essa pessoa também. Isso, irmãos, é um trabalho principalmente para aqueles que têm células vivas. Porque na célula viva, irmãos, você vai lidar com todo tipo de pessoa. Você vai lidar com todo tipo de gente. Você vai lidar com todo tipo de pensamento. Há pessoas que vão concordar com você, há pessoas que vão discordar, há pessoas que não têm nada a fazer, discordam também. Há pessoas que são usadas por Deus, há pessoas que são usadas por diabo. E aí você vai pedir a graça de Deus. E o sacerdote tem que estar cheio da graça de Deus, porque ele não pode escolher o tipo de pessoa que ele vai orar a Deus. Ele tem que orar por todos. Ele tem que orar por aquele que dá presente, né? É tão bom receber um quindim. Ele é para o pastor, mas ele tem que orar por aquele que nunca deu nada para o pastor também. E que ainda quer algo do pastor. A grande realidade, irmãos, se Cristo orou até por Judas.
Quando Deus falou para Cristo que Judas ia ser escolhido, Cristo disse para Deus, mas pai, esse camarada aí é um diabo. Não, mas ele vai ficar contigo. Parece que Deus estava dizendo, olha, ele vai ficar contigo, porque lá no futuro, muitos dos sacerdotes que serão levantados, porque agora no presente, Cristo é o supremo sacerdote, e nós somos sacerdotes também, nós somos feitos sacerdotes de Deus, nação santa, né? Povo escolhido, né? Então a grande realidade, muitos serão levantados, vão ter que lidar com essas duas coisas. Vão ter que lidar com aquele que é verdadeiro, com aquele que é quase verdadeiro e com aquele que não é verdadeiro. E a palavra de Deus mostra que o incenso fala do tipo de vitória que faz com que o nosso ministério cresça e faz com que as pessoas possam ser abençoadas através da nossa oração. Uma das coisas que eu tenho aqui muito comum aqui na igreja há anos é que às vezes eu prego uma mensagem, 6 meses depois vem um membro pregar para mim a mensagem que eu preguei. É a coisa mais engraçada. Isso desde o início. 30 e tantos anos atrás já era assim. Chegou um irmão nosso, pastor, descobriu uma coisa. O que você descobriu? Olha essa mensagem. Ele pregou. Falei, que maravilha, maravilha. Eu tinha pregado 6 meses antes. Mas eu não entendi a alegria dele, né? Já que finalmente ele aprendeu. Então, muitas vezes você vai ter que orar, porque o incenso representa oração, por aquele que você ama, porque tem algo afim com ele, e por aquele que você não tem nada afim com ele. Você vai ter que orar para Deus fortalecer a você mesmo. Eu estou dando uma aula para o ministério sobre liderança toda sexta-feira. Quem quiser entrar, pode entrar, desde que você esteja lá às 7 horas e 15 minutos. Então, toda sexta-feira eu dou essa aula para o ministério e a gente estava falando exatamente sobre isso. O fato de você ter que, muitas vezes, orar por você mesmo para poder ministrar. Cristo, quando ele orava, ele não orava porque ele estava com dor de cabeça, ele orava porque ele precisava de dinheiro, não orava porque ele precisava de uma casa, orava porque ele tinha um problema com amigo de trabalho. Isso é trabalho nosso, né? É oração nossa. Cristo, quando orava, era que ele buscava em Deus orientação todo dia. Você lembra que quando Filipe trouxe Natanael, o que Cristo disse? Eu te vi debaixo daquela árvore. E Natanael disse, esse é um homem sem dolo. Então a grande realidade é que a gente percebe uma coisa interessante. O ministério sacerdotal de Cristo ajudava no ministério profético dele. E por causa disso ele podia reinar em vida. E aí vinham as 3 coisas juntas: o ouro, o incenso e a mirra. Você fala o que Deus manda, mas ao mesmo tempo você vai buscar em Deus a respeito das suas próprias necessidades, porque você não pode dar para ninguém aquilo que você não tenha recebido. Você está entendendo? Muitas vezes, pela graça e misericórdia, você até que Deus use. Antigamente, quando eu era garoto, né? Foi ontem isso. Então a gente observava o seguinte: eu abro a Bíblia e Deus fala. Aí o camarada abria naquela parte entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, aquela parte em branco. Aí dizia assim: Deus não quer falar nada hoje. Ou então tinha aquela famosa, né? Que vários pastores já comentaram. Eu abro a Bíblia e Deus fala. Aí ele abriu naquele versículo e diz assim: e Judas se suicidou. Bem, eu acho que não é bem isso não. Vamos ver outro versículo e eu vou falar comigo. Você vai e faça o mesmo. Meus amados irmãos, você precisa ler a palavra de Deus. Eu já prego há muitos anos. E mesmo assim, eu vou vendo os detalhes da palavra de Deus, porque eu preciso aprender. Preciso me alimentar. Preciso me fortalecer. Mas há pessoas que às vezes querem ministrar, querem ser um profeta, aquele que entrega a palavra, querem ser um sacerdote, mas não querem buscar
O fruto da paciência para poder ser ouvido. Porque muitas vezes você, como sacerdote, as pessoas só querem ser ouvidas. É bem verdade que tem pessoas que precisam diminuir um pouco, né? E quando começa não para nunca, né? Uma vez eu fui fazer um aconselhamento, sentei no sofá meio-dia, saí do sofá meia-noite. Se eu comi, bebi, foi ao banheiro, eu não lembro. Mas que eu fiquei 2 horas sentado ali, eu fiquei. Nunca mais fiz isso. Porque as pessoas queriam saber. Não parava. Mas você precisa ter essa sensibilidade que vem através do fruto do Espírito. Cristo não precisava ter fruto do Espírito, irmãos. Porque ele era o próprio Espírito, no sentido que ele era a palavra, que se transformou em carne. Ele tinha tudo nele. Agora nós estamos aprendendo. Então nós precisamos, às vezes, ser ouvidos. Quer dizer, dar ouvido para ouvir uma pessoa. Quando eu era seminarista, eu estava estudando escatologia, os 4 cavaleiros do Apocalipse, estava estudando tanta coisa. E eu já contei para os irmãos, né? E tinha na minha casa um japonês dessa altura. Foi o japonês mais alto que eu conheci na vida. Ele era dessa altura. Ele dizia assim, eu vim aqui, José, me chamar de José, que eu queria um aconselhamento teu. Aí eu falei, rapaz, de acordo com o livro de Apocalipse, papai, ele saía pesado. O gozado é que ele voltava. Eu acho que Deus estava ensinando a ele e a mim, né? Porque ele saía muito aborrecido. Depois de 3 meses dele ir e voltar, eu falei, fala. Ele falou 10 minutos. Eu falei 1 minuto. Nunca mais ele voltou e disse, estou curado. Porque aí Deus me disse o que eu tinha que ministrar para ele como sacerdote. Vocês lembram que quando aquela mulher adúltera foi trazida pelos homens maliciosos, que esqueceram do homem, né? Que adultério no Velho Testamento era homem casado com mulher casada. Outra coisa é chamada fornicação, prostituição, mas esse, no Velho Testamento era isso, homem casado com mulher casada. Então era uma mulher casada que arranjou um homem casado e adulteraram. E aí eles trouxeram só a mulher, uma sociedade bem machista, e disseram, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus olhou para a situação e disse, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Começou a escrever no chão, até alguns dizem um versículo, acho que de Isaías, começou a escrever lá. E quando ele levantou a cabeça, todos tinham ido embora, dos mais velhos para os mais novos, porque a consciência pesou. Porque é engraçado, né? Eu acho que a desvantagem de ficar mais velho é essa, né? Que a consciência pesa mais rápido. Pesa mais rápido. Essa é a única desvantagem. O resto, quando a gente deixa alguma coisa vir na nossa mente, parece que é uma pedreira que está chegando. Aí você tem que clamar pelo sangue de Jesus. E não vem dizer que não acontece contigo, que de vez em quando acontece comigo. Aí eu tenho uns filhos bem carinhosos, dão tapa na minha cabeça. Mas a verdade é que, fazem carinho, né? Eles chamam de carinho. O José principalmente. Carinho. Então, na realidade, é que a gente sabe que isso acontece. Mas a grande verdade, irmãos, é que se você é salvo, o Espírito Santo vai trazer consolo na hora da culpa. Ali Jesus estava trazendo uma demonstração como profeta, como Senhor dos senhores, como Rei, como Todo-Poderoso, como aquele que conhece os corações. E quando ele levanta a cabeça, ele pergunta para a mulher, ninguém te condenou? Não. Nem eu os condeno. Vai em paz. Mas, porém, contudo, todavia, não peques mais. Para que não te aconteça coisa pior. E olha, irmãos, já tinha acontecido uma coisa bem ruim, né? Que ela quase foi apedrejada, né? Algo pior não consigo nem imaginar. Jesus mostrou para ela a solução para a vida dela. Não peques mais. Aí ele estava falando como profeta.
consolou como sacerdote, falou como profeta, mas agiu como rei. E para nós terminarmos, irmãos, ouro, incenso e mirra, esses três presentes continuam falando até hoje. Porque quando Jesus cresceu, ele muitas vezes mostrou a posição dele, daquele que veio estabelecer um reino. Porque você precisa entender que Jesus veio para a terra estabelecer um reino. Ele disse, é chegado a vós o reino de Deus. E ele era o reino de Deus. Ele trouxe uma linguagem para o reino de Deus. E se você quer ter vida vitoriosa, aprenda essa linguagem. Eu estou aprendendo até hoje. Todas as vezes que você confessa negativo, essa linguagem não é do reino de Deus. Todas as vezes que você diz, não vou conseguir, essa linguagem não é do reino de Deus. Todas as vezes você se põe na posição de ter algum fracasso, essa linguagem não é do reino de Deus. Um dos pastores que eu estudei, ele dizia o seguinte, jamais admito o fracasso. Ele morreu com 88 ou 89 anos, e antes de morrer, ele deixou o império construído para o ministério dele continuar ministrando para o mundo todo. Agora as pessoas dizem assim, você está velho, você não vai conseguir nada. Velho é o diabo, você está mais experiente. Os irmãos estão mais devagar do que eu, hein? Você está mais experiente. Não diga essa história de velho. Eu quando ordenei meu avô aos 80 anos de idade, ele estava com o rosto caído, porque ele recebeu o beijo da Mulher-Aranha em alguma situação lá, e o rosto dele caiu, plaft. E aí nós oramos, ele ficou bom do rosto. Ele teve que ser, que nem Moisés, ter um de cada lado para ajudá-lo a levantar as mãos na hora da oração. Aí uma pessoa diz assim, mas você vai ordenar teu avô com 80 anos, ele está velho. Olha, isso é problema de Deus. Se Deus disse para Abraão que ele podia ter um filho aos 99, e a Sara aos 89, é um problema de Deus, não tem nada com isso não. E meu avô ficou curado, eu, o pastor Libaldo e ele fomos fazer uma viagem missionária, saímos 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e ele saiu de terno e gravata, porque meu avô era muito vaidoso, né? Então ele botava terno, gravata, botoadura de ouro, coisa e tal. Era muito engraçado, né? E nós viajamos o dia todo, fomos em 3 cidades. Fomos em São Pedro, Araruama e Magé, pregamos nas 3 cidades, e ele firme e forte. Depois ele foi lá para Amapá com meu irmão Pedro, pregou nas igrejas lá, firme e forte. Depois eu tive uma visão, aqui no Rio, eu vi a minha própria língua sendo escrita. E eu falei, que legal! Aí sumiu a minha língua que estava sendo escrita na minha frente, assim. Eu falei, acho que Deus não gostou de eu ter falado, que legal. Eu era muito novo, né? Não tinha a experiência que eu tinha hoje, eu não falaria isso. Aí meu avô chegou de Santos, na casa do general que foi nosso padrinho, que conhecia a gente desde criança, há muito tempo. Eu falei, e aí, meu avô, só por um acaso já viu língua estranha ser escrita? Vi, meu filho, eu estava lá na casa do general, lá, orando, coisa e tal. E eu tinha visto a minha língua, né, escrita assim, como fosse 2 hieróglifos, né, preto e branco, assim, como fosse escrita mesmo, bem desenhado. Apareceu um anjo. Apareceu um anjo. No meu não apareceu um anjo. E aí? Abri um livro, com letras de ouro. Eu falei, não é possível, a dele é de ouro. E aí? E aí eu falei para o anjo, olha, transforma isso aí em português que eu não estou conseguindo ler. Eu falei, é possível. E aí veio escrito, eu sou o Senhor. E aí ele explicou tudo que estava escrito. Eu falei, obrigado, meu avô. Agora imagina, se ele estivesse novo. Se ele velho, irmãos, fez viagem, se ele velho pregou, se ele velho entregava a revelação, se ele velho fez tanta coisa, velho aos olhos humanos, porque a palavra de Deus diz lá em Isaías 40 que Deus renova as nossas forças. Deus renova as nossas forças. Ele fez tudo isso. E ainda entregava
Uma vez eu estava com uma doença aqui do lado. Eu falei, irmão, você podia dar uma olhada aqui? Ele olhou, você tem essa doença assim, assim, assado, eu vou te curar. Você não sabe dessa história, né? Muitos de vocês, né? É que vocês não conheceram a Rio Jaguariúna antiga. Aí o que acontece, irmãos, é que eu fui curado. Ele faleceu aos 95 anos. E Deus ainda continua me dando revelação a respeito de um bocado de coisa. Porque, irmão, não interessa a sua idade. O interessa é o Espírito que está em você, que te renova cada manhã, o Espírito de Deus. Então, Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é sacerdote, Ele está nos céus como homem, ou Ele aparece no trono como cordeiro, mas ao mesmo tempo Ele é sentado como leão, mas a palavra diz que Ele é o sacerdote dos sacerdotes, e é a mesma bênção que Ele teve na vida dele, representada pelo ouro, incenso e mirra, está na tua bênção também, da tua vida também. Você só precisa tomar posse. Ele é o Rei dos Reis. Ele reinou em vida. E Ele te chamou para você reinar em vida. Há muitas pessoas que estão perdendo bênção. Quer ver uma coisa que a pessoa perde muita bênção nessa questão financeira? Né? O Pedro chegou para Jesus, que o Pedro, irmãos, só Jesus para aguentar o Pedro. Pedro não era mole. Chegou para Jesus e disse assim, tem que pagar o imposto aí. Aí ele disse, mas desde quando o filho de rei paga imposto? Mas tá bom, Pedro, vai lá, pesca um peixinho lá, e você vai achar uma moeda. Foi lá, na boca do peixe estava uma moeda que pagou o imposto dele e de Cristo. Isso significa reinar em vida. Não interessa o problema que você está vivendo hoje. O que interessa é que Deus já escreveu no plano dele uma solução para você. Reinar em vida é no aspecto material, dentro das suas necessidades, é claro. Aí você pode ler depois do Salmo 112, mas é também vencer a guerra espiritual que existe. Guerra espiritual. Os irmãos viram essa semana como a minha família entrou em guerra espiritual, né? Primeiro foi Daniel. Anteontem foi José. Mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Quando você reina em vida, não interessa o tamanho da tua guerra. O que interessa para você é o tamanho da tua vitória. Ouro, incenso e mirra, irmãos. Daria muito mais, teria muito mais assunto para falar sobre ouro, incenso e mirra. Mas hoje, Jesus aparece a João como sacerdote, que ele continua sendo no céu. E é interessante que no peito dele tem um cinto de ouro. Os olhos dele são como chama de fogo. A boca de Jesus sai uma espada. Os pés são de bronze, bem iluminados. Os cabelos são brancos, falando da sua eternidade. Os olhos falando dos 7 Espíritos de Deus que tudo conhece. A língua fala da derrota que ele já tem para os nossos inimigos. Então não preocupe com os inimigos, porque Deus já determinou o fim deles. Amém? Os pés falam não só dele como justiça, mas fala da justiça de Deus na sua vida. Porque o bronze fala da posição que ele te deu. E isso é a posição dele como sacerdote. Como cordeiro, eu não creio que ele está sofrendo no céu. Mas como cordeiro de Deus, Cristo tem um corpo humano glorificado no céu por toda a eternidade. Quando João viu Cristo como cordeiro, tinha a marca dos cravos no Cordeiro de Deus, que foi inicialmente visto ali em Belém,
mas que agora está lá, diante do trono de Deus, diante dele mesmo, porque às vezes fica confuso essa coisa de a gente falar sobre trindade de Deus, né? Porque Deus é o leão, Deus é o cordeiro, Deus é o sacerdote, Deus é espírito, Deus é o conhecedor de todas as coisas, Deus é invisível, Deus é visível, depende da referência que você usar sobre Deus. Deus é divindade. Como leão, Jesus nunca morreu. Como leão, ele tem uma coroa. Como cordeiro, ele tem as marcas. Então, as três evidências do ouro, do incenso e da mirra continuam em Jesus hoje. E como sacerdote, ele intercede por nós. Quando o diabo for te acusar, não se preocupe. Qual é a velocidade que o diabo precisa para chegar no céu para te acusar? E qual é a velocidade que você tem dada por Deus para o seu pedido de perdão chegar no trono? Quando o diabo chega lá, o seu pedido já chegou. Quando o diabo chega lá, você já está perdoado. E ele perde a batalha mais uma vez. Aí você diz assim, mas pastor, se eu me atrasar, pede a si mesmo, que seu pedido vai chegar primeiro do que ele. Ouro, incenso e mirra. E aí, para terminar, Deus dá a revelação a esses magos, voltando aí para os magos. Divina revelação em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes e partiram para a sua terra por outro caminho. Olha aqui, Deus dando libertação, livramento para os magos desse homem ruim, porque eles eram homens ligados a Deus. E aí você vê na história à frente que o próprio filho de Herodes matou Herodes. Então, meus amados irmãos, que nessa noite nós possamos comemorar o Natal, porque eu estou comemorando o Natal desde julho. Eu cheguei aqui várias vezes e disse Feliz Natal para vocês. Comemorar o Natal essa semana, nesse dia, porque a gente sempre canta, sempre é Natal para mim, né? Lembrando que o nosso Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembrando que ele nasceu para nos salvar. Lembrando que ele foi menino, mas que ele cresceu, se fez homem, morreu na cruz do Calvário, se fez maldição. Puxou o pecado para ele, para que você pudesse receber como herança a justiça. Deus tirou de você a dívida e imputou em você uma bênção. Imputou em você justiça, colocando o saldo da tua conta no céu positivo. Não por causa de você, mas por causa do próprio Cristo. E a igreja glorifica pelo Natal, porque se Jesus não tivesse nascido, nós não teríamos cruz do Calvário. Graças a Deus que ele nasceu. Graças a Deus que ele concordou lá no céu. Quando Deus falou com ele, meu filho, eu preciso que vá. Ele disse, tá bom, pai, eu vou. Graças a Deus que depois de adulto, no Getsemane, ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E ali foi o verdadeiro sacrifício de Jesus. Quando ele anulou a sua própria vontade, por amor de você e a mim. E aí o resto foi apenas resultado. Jesus já não estava ligando mais. Ele foi, cumpriu o trabalho dele e pagou o preço, até que ele disse, está consumado. Mas tudo começou ali em Belém, quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, anunciado por João Batista, nasceu. E hoje ele está elevado a rei, porque os portais celestiais se abriram e o Rei da Glória entrou nos céus. Deus abençoe a todos, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. E você que está conosco aí na internet, se você ainda não teve um encontro com Jesus, diga apenas isso, Jesus entra no meu coração, entra na minha vida e deixa Deus ser Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, fique na graça de Deus. E até terça-feira, no culto Chaves da Vida.